Agora, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a gente está num mês, né, que é o Março Amarelo, que fala da endometriose. Então, a gente já conversou sobre esse assunto em alguns momentos, né, algumas vezes aqui no programa, mas hoje a gente vai fazer a pauta de uma forma muito completa, né, trazendo mais elementos de quem passou pelo problema e que hoje cuida de muita gente. Então, deixa eu apresentar para vocês Dr. Marcos Czerniakowski. Acertei? Bem-vindo! Tudo bem? Ginecologista, sempre um prazer recebê-lo. Sempre honra, né, doutor, aqui. Prazer é todo meu, Carol. Boa tarde a você, boa tarde a Ari, boa tarde a todos os telespectadores. Março Amarelo, então endometriose, uma doença extremamente importante que tanto acomete as pacientes, a qualidade de vida dessas pacientes. Eu acho que nós vamos conversar bastante sobre isso. Então, é um prazer enorme estar aqui com você. Prazer nosso. Vai chegar muita pergunta, até porque a gente vai linkar, então, toda a referência e especialidade médica com a terapeuta Ari Steffen. Bem-vinda. Que tem um trabalho tão lindo que ajuda muita gente, mas graças à sua história, né, e tudo que você enfrentou com a endometriose, né? Pois é. Gratidão, mundão, pelo convite. É uma honra realmente estar aqui, poder falar nesse mês de conscientização um pouco mais sobre a doença, que ainda é tão desconhecida por tanta gente, né? É verdade. Comum e desconhecida, né? A gente fica ali numa questão complicada até quando a gente fala de endometriose. Mas antes, a gente preparou um VT de abertura que vai falar dos dados, né? É legal que a gente tenha aí uma noção dos números. Olha lá. No mês mundial de conscientização sobre a endometriose, a campanha Março Amarelo alerta para uma doença que afeta em todo o mundo 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva, segundo a OMS. Em um país de proporções continentais e populoso como o nosso, em que o sexo feminino representa aproximadamente 51,6% da população total, isso significa que cerca de 10 milhões de mulheres sofrem com a endometriose em solo brasileiro. É a doença ginecológica mais investigada nos dias de hoje. Recebeu o título de Doença da Mulher Moderna, em uma referência ao comportamento feminino atual, caracterizado por mulheres que engravidam com idade avançada, têm menos filhos e estão submetidas a altos níveis de estresse. Fique atenta aos sinais de seu corpo e inicie o tratamento adequado tão logo tenha sido feito o diagnóstico da doença. Tá, e é interessante como algumas doenças acabam impactando com as questões emocionais, né? De forma muito clara. E que pena que essa parte emocional, né, doutora, ainda é um pouquinho mais difícil de tratar, né? Porque a gente está falando aí de um estresse que eu acho que hoje é o nosso desafio conseguir administrar o estresse com tanta coisa que a gente está vivendo. Então, até para iniciar, antes da gente ouvir sua história, eu queria que você contasse e explicasse, né, como é feito o diagnóstico, o que é então a endometriose. Muito bem, Carol. Essa é uma pergunta que, por mais que a gente ache que é básica, é impressionante como nós recebemos em nosso consultório a paciente que já passou por 2, 3, 5 médicos. E quando você pergunta a ela exatamente o que ela tem, o que é endometriose, impressionante como ela não sabe explicar nas palavras, mesmo em umas palavras mais tranquilas, o que ela tem. Então, eu acho que a primeira situação que nós temos é explicar a essa mulher o que é endometriose, falar para ela exatamente como que se dá isso, como que se forma a endometriose, para que ela tenha tranquilidade. Eu costumo falar que assim, ela tem que ser mais forte que a endometriose. E qual é a primeira situação que ela pega? Ela vai nas redes sociais e ela vai pegar os casos de endometriose, os mais agressivos, aqueles que acabam tendo mais problemas dentro da saúde mesmo de uma mulher, e ela se vê dentro daquele caso. Então, endometriose nada mais é do que a saída do tecido endometrial, aquele tecido, aquele tapete que reveste o útero por dentro, que é a menstruação que a mulher tem. E essa menstruação, através das tubas, das trompas, ela cai dentro da região pélvica ou abdominal e se implanta. Então, 10% das mulheres no mundo inteiro,
Então aqui deu 10 milhões de mulheres. É bastante, né? Brasileiras. Nós estamos falando de 200 milhões de mulheres no mundo inteiro. Então é bastante. A endometriose hoje já deveria ser considerada uma doença de saúde pública. Tá. Assim como diabetes, assim como hipertensão, ela tem essa importância. Então esse tecido que não é normal naquela região pélvica causa uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória pode ser uma reação inflamatória muito pequena, como pode ser uma reação inflamatória muito grande, e é isso que vai determinar os sintomas que essa mulher vai ter. Então a gente vai colocar aqui umas imagens, até para a gente, né, visualizar isso que o doutor está explicando. E aí, claro que se você já quiser comentar, né, com as imagens, as queixas, então algumas são muito conhecidas, muito ditas, né, e até exploradas um pouco mais. No entanto, outras eu até estava lendo, mas eu não sabia que no período menstrual, por exemplo, algumas mulheres que têm endometriose acabam tendo até uma questão da urina modificada, enfim, coisas assim que acabam... A gente acaba não dando valor no que está acontecendo e não nota que aquilo está associado a alguma queixa, né, doutor? Sim, com certeza. Vai entrar aí o vídeo para vocês, então. Já é importante falar que sintomas. Então, aí mostrando exatamente como que acontece a endometriose, que é a descamação desse tecido, desse tapete que reveste o útero por dentro. Na menstruação é normal que ele saia, isso é comum a todas as mulheres. Mas 10% dessas mulheres, esse tecido, ele não é absorvido, ele se implanta. E o que as pessoas não entendem é que ele é esse tecido menstrual. Portanto, quando a mulher menstrua naquele mês a mês, aonde ela tem esse tecido implantado, ele vai estar sangrando também. Ele vai estar menstruando, ele é ativo. E essa reação inflamatória vai aumentando mês a mês. Este é o grande problema que nós temos em relação à endometriose. Ainda é uma doença de diagnóstico tardio. A média hoje é de 7 a 10 anos para que ela ache um profissional que entenda realmente dessa doença e que pense nessa doença. Então isso não é uma particularidade aqui do nosso país, isso acontece no mundo inteiro ainda. Então por isso que é importante essa conscientização em relação à endometriose. Então esse tecido pode se implantar em vários órgãos, no ovário, embaixo do útero, no intestino, na bexiga. Esse ambiente inflamatório pode irritar, como você mesma falou, a bexiga, dando dor ao urinar, dando ardência ao urinar e, inclusive, sangramento na época menstrual ela pode ter. Então, claro que cabe ao profissional que está vendo esse caso pensar na endometriose e levar uma linha de diagnóstico e de tratamento e de tranquilidade para que essa mulher faça realmente a melhor escolha. E tenha qualidade de vida, né? Agora, para a gente entender o trabalho, então, hoje, né? O seu trabalho que coloca ali numa situação realmente para conscientizar essas mulheres, você, durante anos, sofreu bastante, até chegar a esse diagnóstico. Muito. Foram quase 12 anos para chegar num diagnóstico concreto. A princípio, um pouco mais difícil, porque eu tinha um ciclo regular, uma menstruação normal, não tinha cólica, não tinha dor, mas eu me deparei com a infertilidade. Eu não consegui engravidar. E aí, depois da gestação, passou quase 3 anos até eu conseguir, né? Engravidei, minha filha nasceu por cesárea. Depois disso, as dores começaram. E aí você vai num médico, vai no outro, aí você acaba ouvindo, infelizmente, né? Que é uma cultura errada que a gente tem, eu digo, que cólica é normal. Mas como assim cólica é normal se eu nunca tive cólica? Então, para mim, não era normal. Mas eu precisei conviver com ela durante todos esses anos, porque não tinha o que fazer, né? Você vai num médico aqui, outro ali, e acaba ficando por isso mesmo. E até uma questão medicamentosa. Então, toma esse remédio durante o período, meio que tentando ali camuflar uma situação e não tratar, né? Exatamente. E diminui muito a qualidade de vida, né, gente? Também, exatamente. E aí, quando o diagnóstico chegou, veio aquele caminho que a gente sabe que é o tradicional, né? Ou você bloqueia a menstruação, ou você vai para a cirurgia, né? E assim fica. Eu acabei optando pelo bloqueio de menstruação, por pavor da cirurgia mesmo, fugi de todas as cirurgiões.
Mas enfim, acabei entrando nisso, mas as dores continuavam e com isso vieram outros problemas, né? Eu passei por depressão, passei por síndrome do pânico, porque afeta tudo na nossa vida, né? E tirando que as dores estavam ali presentes também, né? Durante todos esses anos, enfim. Isso ameniza, mas não passa, né? E suspender a menstruação teve algum efeito? Porque daqui a pouquinho o doutor vai comentar o que hoje a gente pode considerar, claro, padrão ouro, tanto na investigação para a gente chegar no diagnóstico, quanto também para o controle da doença, né? Usar a palavra controle é importante. Hoje você está com um controle. Hoje eu digo que eu encontrei a remissão. Tá. Né? Então, assim, com a qualidade de vida, com tudo que eu vim fazendo, eu cheguei à remissão. A doença não se manifesta mais na minha vida, constatado em todos os exames, faço anualmente, enfim. Então, não tem manifestação mais da doença. Né? Que bacana! Mas a gente sabe que realmente não é uma doença, é uma doença que não tem cura, né? E se eu voltar a toda aquela vida errada ali que eu tinha lá atrás, a doença pode vir a se manifestar novamente, com certeza. E o que era esse errado que você colocou entre aspas? Eu me alimentava mal, eu não tomava água, né? Eu era estressada, meu nome era trabalho, sobrenome hora extra, sabe assim? A pessoa era... Bem entendemos. É a diretora dando risada aqui. Entendo. Então, tudo isso, eu falo que é um conjunto de coisas que realmente levaram ao diagnóstico, né? E no primeiro diagnóstico, eu, assim como muitas, me vitimizei, porque é comigo, enfim, né? E você acaba sofrendo, o mundo se abre, né? E você fala, entra num buraco sem fim, né? E aí, chegou um momento, né? As dores incapacitantes, em um determinado momento da minha vida, que eu não conseguia andar, não conseguia pisar no chão, não conseguia fazer nada. Eu andava curvada, segurando a minha barriga, assim. E devagar, não conseguia muito também, porque, assim, você não consegue nem respirar quando você está com muita dor. Sim, a dor é né? incapacitante, Então, sabe? Você não consegue. Então, eu passei por isso até chegar um dia que eu pedi para morrer. Falei, chega, Deus me leva porque eu não suporto mais isso. Eu pedi para morrer. E aí, dormi chorando nesse dia. No dia seguinte, eu acordei, não sei, né, com uma mistura de revolta, mas ao mesmo tempo aliviada e com uma paz que excede todo entendimento, eu digo. Eu não sei por que aquilo aconteceu. Quer dizer, hoje eu sei por quê, porque eu tinha uma missão, mas até então eu não tinha noção. Exatamente. Mas até então eu não tinha essa noção. Né? Mesmo assim, eu me obriguei a sair andando, assim, né, segurando a mão. E eu falei, eu não tenho mais nada a perder. Aí eu falei, eu vou atirar para tudo quanto é lado e começar a me entender, a me estudar e estudar as coisas que estão possíveis ao meu redor aí, que de repente eu possa vir a mudar, como alimentação. Né? Que tipo, legal. Eu comia muito errado. Aí a primeira coisa que eu fiz foi sair e comprar limão e cúrcuma. Louca, né? Anti-inflamatório, vitamina C, alguma... Tipo isso. E você foi mudando aos pouquinhos. Aí eu mudei aos pouquinhos, eu vim estudando, vim me entendendo. Eu falo que eu virei cobaia de mim mesmo, né? Comecei a me testar com alimentação, com tudo, né? Tudo mais que... eu encontrava no meio do caminho, né? Eu falava, vou testar em mim e ver se dá certo primeiro. E comecei a fazer isso, porque eu não tinha mais nada a perder. Entendi. Ali eu já tinha pedido para morrer. Entendi. Né? Você chegou no seu exatamente, limite, no meu né? limite. E aí, com isso, as dores foram embora, eu voltei a menstruar normal e em menos de 2 anos eu tive o resultado ali de todo esse esforço que eu fiz. Encontrei a remissão, mas com isso não foi só a endometriose que foi embora, né? Foi a endometriose, a adenomiose, eu tive um teratoma, a bursite, sabe? Psoríase, então assim, eu acabei me curando de outras coisas, né? Porque eu curei minha alma em primeiro lugar, antes de tudo também, né? Não, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar o livro e contar, né, o seu trabalho hoje nas redes sociais, que tem, né, o Instagram, um trabalho que você faz que hoje já tem muitas mulheres que participam para que possam se ajudar. Sim. Agora, antes de colocar a perguntinha do público, doutor, não posso deixar de te perguntar assim, não dá para considerar normal o momento que uma dor dessa acaba incapacitando o dia a dia de uma vida de uma mulher, de executar coisas simples até, né? Não é normal. Sem dúvida, Carol. Eu acho que o mais importante, hoje nós falamos, né? A mulher do século XXI, ela não tem que sofrer. Ponto. Não é normal ter dor. Nós não precisamos aceitar essa situação. Então, o relato da Ariane é tudo que a gente percebe no nosso dia a dia mesmo. E que a gente passa para a paciente. Eu acho que o tratamento é essa interação entre o médico e a paciente.
Não, nós não temos que ter única, exclusivamente a cirurgia como um tratamento para essa mulher. Entendi. Hoje, como nós observamos ser sistêmico a própria endometriose, nós preconizamos um tratamento multidisciplinar. Então, é importante você passar isto para aquela mulher. Fala, olha, você tem endometriose, você explica, você fala o porquê dos sintomas que ela está sentindo. E você fala, olha, eu preciso que você melhore sua alimentação. E isso nós temos dados falando que melhora. Praticar atividade física. Muitas vezes, se ela não está conseguindo lidar sozinha com essa situação, um acompanhamento psicológico junto e deixar o tratamento cirúrgico para situações mais específicas. Cabe aqui uma observação. A remissão dos sintomas é diferente da remissão da doença. Da doença, ok. E é isso que a gente preconiza. Por isso que a gente usa controle e não usa cura. E isso não tem problema em falar isso. Outras doenças a gente também usa essa mesma termo. O mioma também é controle. Um corrimento vaginal também é controle, ele pode voltar. Então não é nenhum problema falar que está com uma doença que não tem cura e tem controle, para que ela realmente participe também desse tratamento. O objetivo é cessar as queixas, né? Aquilo que inibe ali alguma qualidade de vida. Agora, fico pensando, doutor, por que então o diagnóstico tão difícil até hoje? É uma falta, muitas vezes, de uma percepção ali de um profissional que está lidando e ouvindo as queixas dessa mulher, de não ter ideia de fazer essa investigação, ou ainda o diagnóstico e os exames estão mais distantes dessa maioria? Queria entender essa parte. Excelente pergunta, Carol. A verdade é que é uma desinformação do meio médico, é uma desinformação do patrão em relação ao funcionário, é uma desinformação até da funcionária. A endometriose continua sendo uma doença subnotificada. Então, explicar para aquele patrão que aquela mulher está faltando porque ela tem muita dor é muito complicado. Entendi. E ele não entende exatamente o que vem a ser essa endometriose. Explicar para um outro colega que não é especialista, que não estuda essa doença, também é complicado. Então, esse diagnóstico tardio, ele se dá por várias situações, a desinformação e outra. É muito comum e é um público que a gente está dando muita ênfase hoje, a adolescente. Então, hoje nós sabemos que a maioria das doenças, na sua fase adulta, as mais agressivas, vem da época da adolescência, quando aquela adolescente tem muita cólica, quando aquela adolescente falta à escola. Então, se antigamente era um mito usar um anticoncepcional para que essa adolescente melhore a qualidade, hoje já é uma realidade. E essas adolescentes acabam ficando muito tempo com o anticoncepcional sem o acompanhamento de um colega. Entendi. E essa doença pode se manifestar também, sem ela ter esses sintomas. Ela evolui. Ela está, na verdade, suprimida, né, com o anticoncepcional. Entendi. E ela acaba não sentindo esses sintomas. Então, vários são esses fatores que fazem com que a gente ainda não consiga diagnosticar a endometriose de uma maneira mais tranquila. E no momento que essa mulher tenta engravidar, ela se depara com uma situação de infertilidade por todo esse tempo. Então vamos botar a perguntinha do público, já que chegaram várias na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Alda, um beijo. Qual a diferença entre endometriose e adenomiose? Adenomiose. Adenomiose, então tá escrito errado aí. É o mesmo processo inflamatório. Os dois são processos inflamatórios. Alda, obrigado pela pergunta. A adenomiose é uma endometriose para dentro do próprio útero, então vai para a musculatura do útero. Então é esse tecido endometrial, essa camada interna do útero que penetra e vai se implantar no próprio músculo do útero. Isso é a adenomiose. Antigamente nós falávamos endometriose interna e o que nós chamamos de endometriose hoje, endometriose externa. Esse termo já caiu em desuso há muito tempo. Então, hoje nós usamos a adenomiose para essa infiltração do miométrio pelo endométrio e endometriose, a saída desse endométrio para fora do útero, para qualquer outro local. Então, o que pode ocasionar muitas vezes essa infertilidade é quando tem essas lesões, enfim,
Porque é um no processo útero. inflamatório, né? Como é que a pessoa consegue engravidar estando inflamada? É muito difícil, é um ambiente meio que hostil, né? Hostil, entendi. E com pontos ali que muitas vezes esse feto não vai conseguir, né? Desenvolver. Mas é importante aqui, Carol, falou o seguinte, né? Não é porque tem endometriose, porque tem adenomiose que não vai engravidar. Sim, entendi. Nós estamos falando aqui, no caso de endometriose, 30 a 50% das mulheres com endometriose pode ter uma dificuldade para engravidar. Quando nós falamos em adenomiose, para que vocês tenham uma ideia, 30% das mulheres são assintomáticas e o achado é pelo exame mesmo. Então, não traria nenhum grande problema a essa mulher, porque senão fica a ideia para o público de que eu tenho adenomiose, eu tenho endometriose, eu já vou ter dificuldade para engravidar. Entendi. Não é desta maneira. Não é sinônimo de infertilidade. Tá. Pode vir a dificultar a engravidar. Mas Não a é uma gente tem sentença. inúmeros relatos de mulheres que conseguem engravidar mesmo com a doença ativa. Né? Perfeito. Tem perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Karen, um beijo. Mesmo com a retirada do útero, a mulher pode desenvolver endometriose? Pode. Essa também é uma pergunta bem interessante, porque muitas mulheres chegam e falam, olha, tira meu útero que acabou a minha endometriose. O fato é que o útero, ele só responde ao hormônio. Quem estimula a formação e esse ciclo menstrual são os ovários. Então, se ela fizer uma esterectomia, que é a retirada do útero, e ela tiver implantes lá dentro, mesmo que sejam eles microscópicos, ela pode continuar desenvolvendo essa doença. Então não é sinônimo também, ajuda em muitas situações, é muito comum em casos graves nós optarmos por retirada de lesão nos ovários, embaixo do útero e ao mesmo tempo fazer uma esterectomia. Então é o tratamento da doença como um todo e não só a retirada do útero muitas vezes. Perfeito. Vou aproveitar que a gente está falando sobre isso. A gente foi ouvir as palavras da doutora Vanessa Prado, ela é cirurgiã do aparelho digestivo e ela vai falar da questão da endometriose no intestino, né? Fundamental. Que também pode acontecer, olha lá. Hoje eu tô aqui para falar de um tema super importante que vem muitos pacientes aqui no consultório, às vezes falando de queixas, de sintomas, que nem passa pela cabeça deles o que pode ser e é endometriose. Endometriose pode sim acometer o intestino, principalmente o final do intestino, que é o intestino grosso, que é a região do sigmoide. Então esse endométrio ele sai de dentro do útero e ele acomete essa região do intestino, do final do intestino. Pode ter no apêndice, que fica do lado direito, pode também, mas é mais comum do lado esquerdo. E dá algum dos sintomas que a gente recebe aqui no consultório, como: doutora, eu tô com uma dor ali pélvica, uma dor no pé da barriga, eu não tô conseguindo evacuar direito, eu tô com a sensação que eu não consegui evacuar de forma completa, fica como se fosse um peso ali na região do lado esquerdo do corpo, ali na parte esquerda do intestino. Essa dor, essa sensibilidade aumentada, às vezes essa dificuldade para fazer cocô, ou a sensação de evacuação incompleta, dor na hora da relação sexual e nos casos mais importantes, mais arrastados, que não fecharam um diagnóstico logo, né? Pode ter até sangramento, Carolzinha. Então, assim, endometriose é um diagnóstico aí do nosso dia a dia. A gente tem que ficar atento se tá com dor arrastada, dor pélvica, pode até dar ardência para urinar, fora as queixas ginecológicas. As pessoas precisam ficar atentas a esse quadro de dor e procurar o especialista. Geralmente é uma equipe multidisciplinar, então é o ginecologista com o proctologista, o cirurgião do aparelho digestivo que cuida desse paciente. Alguns casos são cirúrgicos e aí a cirurgia vai de acordo com o acometimento da doença, né? Uma doença benigna e tem cura. Então, se você está com dor ou algum desses sintomas, procure especialista. Beijo, Carol, sempre um prazer falar com você. Beijo para vocês, para todo mundo.
Um beijo, doutora. Estamos com saudade de você ao vivo, viu? Doutora Vanessa Prado é referência na aula, na área, é uma simpatia e sempre que a gente pode, né, envolver os assuntos e as especialidades, é realmente um prazer. Eu vou deixar o contato dela já antecipadamente para vocês, que é o @doutora abreviado Vanessa Prado, tudo junto no Instagram, @doutora abreviado Vanessa Prado com V, tá, gente? Não é com W, com V o Vanessa dela. Prado, tudo junto. Obrigada, doutora. Ó, um beijo pra você. Vamos colocar a perguntinha do público? Chegaram tantas, gente, que acho que a gente tem uns minutos, né, Glaucio? Vamos colocar a perguntinha do público, agora que a gente já ouviu a palavra dela. Débora, obrigada, um beijo pra você. A endometriose pode ser um problema genético? Não discutimos muito essa questão, o que leva, então, esses 10% aí das mulheres desenvolverem. Pode ou não, né? Na minha casa eu fui a premiada, sou a única que tenho. Mas a gente sabe, tem conhecimento de mulheres que vêm de mãe, filha, avó, irmão, enfim. A família toda acaba tendo, né? Aumenta a chance. Não, a parte genética, nitidamente, ela está envolvida na fisiopatologia, né, da endometriose. O que nós não sabemos é o que da parte genética. Entendi. E isso é que se estuda bastante, talvez seja uma das coisas que mais se estuda hoje em dia, não saber que gene que é, como, porque daí as drogas seriam formadas muito para isso. Então, tem um fator genético importante. Hoje nós sabemos que mulheres, filhas de mães que já tiveram endometriose, têm 5 vezes mais chance de ter endometriose. Tá. Então, isso já mostra um componente hereditário genético e uma parte imunológica também. Por que umas fazem de uma maneira mais tranquila e outras fazem de uma maneira mais agressiva? Tá. Então, a imunidade local é que se estuda bastante, também não se sabendo exatamente que parte da imunidade que possa estar afetando isso. Mas a questão emocional, claramente, né, mostra que tem influência. Se já existe uma predisposição a desenvolver doenças de cunho inflamatório, né, se entra né, o estresse, todas as emoções negativas agem no nosso organismo como automutilação, eu digo, né? E aí a gente pode vir a desenvolver, né, a apresentar no corpo físico a resposta desse emocional totalmente abalado, né? Não, eu acredito cada vez mais, a cada pauta aqui que a gente conversa com especialidades diferentes, para mim é cada vez mais nítido a questão do quanto esse estresse, o quanto, enfim, a forma como a gente vive hoje, por isso doença da mulher moderna, então falar dessa modernidade, infelizmente, nada benéfica, né, desse tipo de estresse, de correria que a gente tem que dar conta de tudo. Várias vezes eu falo aqui, falo em rede social, a gente não tem que estender a capa da Mulher Maravilha, a gente não tem a capa da Mulher Maravilha, nós não somos Mulheres Maravilha, não é verdade? Exatamente. Então eu acho que isso também é uma discussão, já que a gente está falando da saúde como um todo, que vale o nosso debate. Eu queria só, antes de encerrar, pedir para você contar o finalzinho só do hoje, o seu trabalho que ajuda tanta gente enquanto eu mostro o seu livro. Porque tá aqui, olha que livro lindo, O Meu Caminho Passou pela Endometriose. Ariane Steffen aqui, gente, que legal. Então você tem lá nas redes sociais. Na verdade, com toda a mudança que eu fiz, eu senti necessidade, é óbvio, né? Eu falo de que vale todo aprendizado se a gente não pode passar adiante. Então eu comecei a divulgar a minha história e tudo que eu vim fazendo com relação a essa promoção de saúde. Porque anteriormente, né, como o doutor disse logo no começo, a pessoa que recebe o diagnóstico vai aonde? Vai ali para as redes sociais, vai para a internet e vê aquelas coisas que você fala, putz, aí eu vou morrer, arrasada, né? Você pensa que não tem solução, que não tem saída. E quando eu comecei essas mudanças, eu resolvi a divulgar, né, abertamente, sem censura nenhuma, e hoje a gente está aí fazendo esse trabalho porque a gente divulga saúde sem cultuar de fato a doença. E eu já vou deixar o Instagram para todo mundo, @endometriose sem censura, @endometriose sem censura no Instagram, para todo mundo acompanhar, mandar mais perguntas e deixar o contato também do doutor, que é sempre um prazer, também referência na área. Doutor Marcos, então, o telefone da clínica 3825-4555, 3825-4555 e lá nas redes sociais, @doutorabreviado.Marcos, aí agora eu vou soletrar para vocês, TCHER, certo? Certíssimo. É o seu sobrenome, eu brinco com ele, que é sopa de letrinhas, Cherniakowski. Exatamente. Ai, mas eu adoro, bonito, né? Mas lá nas redes sociais, abreviado, @doutor.marco_TCHER, a gente já encontra o seu trabalho. Obrigada. Carol, doutor. um super prazer estar aqui com Sempre você nosso. novamente, estar aqui com o seu público, falar sobre a endometriose. Hoje a gente atua bastante, existe a Sociedade Brasileira de Endometriose, que isso é importante.
Então, as pessoas podem no sbendometriose.com.br Legal. também entrar, são informações de credibilidade da sociedade. E agora, no final de abril, também vamos ter o Congresso Brasileiro de Endometriose, que eu acho que é muito bom para mostrar a importância que essa doença tem hoje. E a gente vai voltar a falar do assunto, certamente. Mandem perguntinhas. Muito obrigada, gente. Até a próxima, viu? Agradeço. Muito obrigada. Parabéns Obrigada. pela história. Muito legal.